Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim e espero que vocês estejam prontos para mais uma aula de literatura. E dando continuidade aí à segunda fase do modernismo, dando continuidade aos nossos estudos sobre a poesia desse período, hoje vamos conhecer uma nova poetisa, né? Vamos adentrar na literatura feminina, não é verdade? Até então, nesse momento, a gente ainda não falou de mulheres na literatura, né? E a gente vai conhecer para este programa a primeira mulher que vai surgir aí na literatura, então. Vamos conhecer a poesia de Cecília Meirelles. Então, deixa eu compartilhar com vocês a minha tela. Aí está ela, nossa querida Cecília Meirelles. E aí a gente vai conhecer um pouquinho da história da Cecília, que reflete diretamente na sua produção poética. Vocês vão ver, tá? Então, Cecília vai ser a primeira mulher aí a se destacar na literatura através da poesia, tá? No segundo momento do modernismo, nós vamos ter uma outra mulher também que se destaca, vai participar da Academia Brasileira de Letras, que é Raquel de Queiroz, né? Só que a Raquel de Queiroz vai produzir prosa, vai escrever romances, vai falar da seca, vai falar do interior do Nordeste, tá? A Cecília, ela vai para o lado da poesia, tá? A Cecília vai escrever poemas. Então vamos conhecer um pouquinho dessa autora, dessa poetisa assim fenomenal, que inaugura também essa introspecção, né, aí profunda na poesia, tá? Feminina. A gente vai ter Augusto dos Anjos também com essa poesia muito introspectiva. E aí a gente tem agora a Cecília numa poesia muito filosófica e que vai influenciar outros autores para frente, ok? Então, quem foi, aliás, Cecília Meirelles, meninos? Ela foi uma escritora, foi jornalista, foi professora, foi pintora e é considerada uma das mais importantes poetisas do Brasil. Tão importante, gente, que Cecília Meirelles chegou a ser figura de nota de dinheiro no Brasil, né? Não só ela, como Carlos Drummond de Andrade, dentre outros, tá? Nasceu aí no Rio de Janeiro em 1901 e foi criada por uma avó católica e portuguesa da Ilha dos Açores. Isso porque o seu pai, gente, havia morrido quando ela tinha 3 meses de idade e logo em seguida ela também vai perder a mãe. Então, isso é um detalhe muito importante na obra da Cecília, saber dessa característica. Desde muito novinha, a Cecília tem contato com a morte, né? Então ela vai ser criada pela avó, tá? Por conta de ser órfã de pai e de mãe ainda muito novinha, muito cedo, tá? Depois, claro, ela também vai perder essa avó, ela vai perder os irmãos. Então, a morte é algo muito presente na vida da Cecília Meirelles. Então, por isso ela também vai falar da morte, né? Uma das características da produção da Cecília é trazer a morte como temática, tá? Desde pequena recebeu educação religiosa e demonstrou grande interesse pela literatura. Essa educação religiosa também vai reverberar na sua literatura, porque a gente tem uma poetisa que está nessa corrente espiritualista, né? A gente vai ter dois momentos, duas correntes dentro do segundo modernismo. A corrente social, onde a gente encaixa ali Drummond por um momento, né? O Drummond tem essa pegada social, outros poetas terão, como Vinícius de Moraes, mas também vai ter uma corrente espiritualista, né? Na qual o campo religioso aparece, e aí a gente tem Cecília Meirelles, né? Murilo Mendes, o próprio Vinícius de Moraes também vai ter essa pegada espiritualista. Então, aí a gente vê por que ela segue por essa corrente, tá?
Então, ela desde novinha já apresenta grande interesse pela literatura, escrevendo poesias desde os 9 anos de idade, né, gente? Não tinha jeito de ser outra coisa. Em 1919, com apenas 18 anos, vai publicar sua primeira obra de caráter ainda simbolista. A gente vai falar dessas características, chamada Espectros. E com 21 anos, gente, ela vai se casar com um português, né? Mas que sofria de muita depressão e também suicida. Olha só, ela também vai perder o marido, tá? Então, olha só que vida sofrida da Cecília, né? Aí casa-se novamente e aí ela vai ter 3 filhas no segundo casamento. Sua atuação na área da educação não ficou restrita à sala de aula. Isso porque, em 1930 e 31, trabalhou como jornalista, como a gente já viu aqui em cima, no Diário de Notícias, contribuindo com textos sobre os problemas da educação. Cecília falece ao entardecer na sua cidade natal, né? Onde ela nasceu, no Rio de Janeiro, em 1964, com 63 anos, vítima de câncer. Tá? Mas teve sua obra reconhecida em vida, sua obra é traduzida para várias línguas, ela é reconhecida fora do Brasil também, tá, gente? Principais características da obra da Cecília. O que a gente vai encontrar na sua poesia? Sensibilidade forte, intimismo, introspecção, tá? Essa ideia da viagem para dentro de si, tentar compreender a sua existência, refletir sobre a sua vida. Tá? Então, a gente tem muito disso na Cecília, e sem falar da consciência da transitoriedade das coisas, da passagem do tempo, da mudança das coisas, que nada permanece como é, que tudo está em constante transformação. Isso tudo ela vai falar, tá? Para ela, a realidade não deveria ser para filosofar, mas sim vivê-la, senti-la. Então, ela vai falar da filosofia, ela traz a filosofia para sua poesia, mas através dos sentidos, do sentir a vida, tá? Sua obra reflete uma atmosfera de sonho, de fantasia e ao mesmo tempo de solidão e de padecimento, né? A gente vai ver exatamente isso. Tem essa áurea de sonho, mas ao mesmo tempo tem essa pegada que parece ser pessimista, que nega um pouco a existência, tem esse lado da solidão, do padecimento, isso a gente também vai ver, tá? Otimismo, lirismo, misticismo, universalidade, tudo isso aparece na obra da Cecília Meirelles, ok? Outra característica, apesar da Cecília produzir na segunda fase do modernismo, a Cecília não foi só modernista, ok, meninos? A Cecília, ela vai passear pelos estilos literários, né? Ela não fica presa num único estilo. Estudamos a Cecília na segunda fase do modernismo porque foi ali que ela produziu, mas ela não está presa ao modernismo. Uma característica dessa segunda geração que a gente já falou também, né? O modernismo da segunda fase é aquele modernismo de consolidação que vai aproveitar das conquistas da primeira fase, mas vai permitir que outros estilos literários clássicos mais antigos, que também influenciaram toda a produção literária até então, possam estar presentes nesse momento, né? Dando eles esse ar modernista. Então é isso que ela vai fazer. A gente vai ver que a Cecília passeia desde a cantiga medieval, né, de uma literatura da Idade Média, passando pela poesia clássica, pelo simbolismo e chegando aí à poesia moderna. Então a gente vê de tudo na produção da Cecília. Ok? Até aqui, meninos? Então, guardamos que falou de Cecília, estamos falando de intimismo, estamos falando de lirismo, misticismo e universalidade. Ok? Sua poesia é intimista e reflexiva, já falamos disso num tom filosófico de profunda sensibilidade feminina. Em suas obras, ela aborda temas como a vida, amor, o tempo, a morte. Até esqueci de colocar aqui, vou colocar para vocês.
A musicalidade também é algo presente e ela busca isso como referência, ela tem o simbolismo, tá? Então, vou botar aqui também, ó, a morte como tema. Vocês vão ver que isso aparece na poesia dela, tá? Não poderia ser diferente, né? Pronto, resolvi aqui. Cecília Meirelles, através de sua própria experiência de vida, procurou questionar e compreender o mundo que vivia. Ok? Essa é a característica da Cecília, tá? Aqui nós temos algumas obras, né, que ela produziu. Ah, sem esquecer, né? Ela também produz poesia voltada para o público infantil, era professora, né? Então ela também vai escrever para crianças. Mas o que nós vamos ver aqui são os poemas para adultos. E aí, então, vamos dar uma olhadinha em alguns poemas que eu separei de Cecília Meirelles para que vocês conheçam essas características da poetisa. Começamos com 2 poemas super conhecidos da autora, Motivo e Retrato. Tá? Então, vamos lá. Deixa eu só fazer um negocinho aqui, chegar para cá, para que a palavra magro vá para o outro verso lá. Olha só. Eu canto porque o instante existe e a minha vida está completa. Não sou alegre nem triste, sou poeta. Irmão das coisas fugidias, não sinto nem gozo nem tormento. Atravesso noites e dias no vento. Se desmorono ou se edifico, se permaneço ou me desfaço, não sei. Não sei se fico ou passo. Sei que canto, e a canção é tudo. Tem sangue eterno, asa ritmada, e um dia sei que estarei mudo, mais nada. Então vamos entender aqui, ó. Primeiro, o título, né? Motivo. Qual é o motivo para escrever? Qual é o motivo para falar? É disso que ela está falando, né? Qual que é o motivo dela ser poeta? Qual é o motivo dela escrever? Ela traz isso no texto. Ela fala que ela canta porque o instante existe. Então ela é poeta, o cantar aqui é escrever, é ser poeta. Ela canta porque o instante existe. E a minha vida está completa. Não sou alegre nem sou triste, eu sou poeta, né? Então ela fala que ela canta porque o instante existe. A gente pode entender esse instante como momento, como tempo, mas a gente também pode entender esse instante como motivo, razão, né? Existe ali uma inspiração para que eu escreva. Não porque estou triste ou porque alegre. É porque existe ali, surgiu uma inspiração para que eu escreva. A vida está completa, né? Qual é a característica para Cecília para ser poeta? É não ser nem alegre e nem triste. O poeta não precisa disso, ele precisa do instante, é isso que ela está falando. Porque o poeta é irmão das coisas fugidias, né? Essa ideia da passagem, da transitoriedade, o poeta caminha por esse meio. Não sinto gozo nem tormento, tá vendo? Ela tá falando, eu não sou alegre nem triste. Eu não preciso da alegria ou da tristeza para escrever. Eu preciso de um instante. Eu preciso de uma razão, de um motivo, tá? Então, por isso que ela fala, não sinto gozo nem tormento. Atravesso noites e dias no vento. Né? É isso que ela está falando aqui, que ela passa por tudo isso, ela passa pelo tormento, ela passa pela alegria, ela não se sente triste nem alegre, ela não goza e nem sente tormento. Se desmorono ou se edifico, se permaneço ou me desfaço, não sei. Não sei se fico ou passo. Sei que canto. A única coisa que ela sabe é que ela é poeta. A única coisa que ela sabe é que ela escreve, que ela precisa escrever. E a canção é tudo. Tem sangue eterno e asa ritmada. E como tem, né, gente? Sangue eterno. Tanto que ela já morreu lá na década de 60 e falamos da sua poesia até hoje, porque ela traz representações do dia atual.
dos dias atuais, né? Então, ela fala que ela precisa escrever porque é o que vai ficar. Ela vai embora lá. Um dia sei que estarei muda e mais nada. Um dia ela morre. Mas o que fica é o que ela produziu. É o seu canto. É o seu motivo. É o seu instante. Ok, meninos? Deu para perceber aqui o quanto que ela fala dela, o quanto que ela traz dessa introspecção? Vamos dar uma olhadinha no outro. Retrato. Eu não tinha esse rosto de hoje. Assim calmo, assim triste, assim magro. Nem os olhos tão vazios, nem o lábio amargo. Não tinha estas mãos sem força, tão paradas, frias e mortas. Eu não tinha este coração que nem se mostra. Eu não dei por essa mudança tão simples, tão certa, tão fácil. Em que espelho ficou perdida minha face? Olha só o que a gente encontra de característica aqui. Além do intimismo e da sensibilidade, a gente consegue perceber nesse texto exatamente a ideia da universalidade, da transitoriedade do tempo, ou seja, da passagem do tempo e da mudança das coisas. Isso é um tema universal, é um tema que a poesia trata desde sempre, desde que a poesia existe, desde que o homem precisou escrever, cantar e falar. Esse tema é um tema que pertence à literatura, pertence à filosofia, a literatura tenta traduzir, tenta falar sobre ele. Então ela está falando aqui, ó, olha o título, retrato. Ela está falando dela, né? Um retrato dela. Quem é essa mulher agora? Ela fala que ela não tinha este rosto de hoje. Então ela não se reconhece nesse espelho que está presente para ela. Assim calmo, assim triste, assim magro. Ela se olha e não reconhece essa face que se apresenta para ela, né? Calmo, triste, magro. Nem estes olhos vazios, ela não tinha essa face sem expressão, nem os lábios amargos. Não tinha as mãos sem força, tão paradas, frias, mortas. Não tinha este coração que não se mostra, essa frieza, né? Agora ela se esconde. Antes ela tinha um coração que se mostrava, ela explodia em sentimentos. Não dei por esta mudança tão simples, tão certa e tão fácil. Né? Ela não deu conta da passagem do tempo, que ela sabia que iria passar e que essas mudanças aconteceriam ao longo da vida. Porém, ela não deu conta disso. A vida passou. A vida passou e quando agora ela se depara com o espelho, ela vê essa situação. Né? Em que espelho ficou perdida a minha face? Onde será que ela parou de pensar e refletir sobre a passagem do tempo, sobre a mudança do seu próprio corpo, das suas próprias características, né? Em que espelho ela ficou parada? Em que espelho ela perdeu a sua face? Tá vendo, gente? Olha o quanto que ela traz de sensibilidade e de introspecção para a sua poesia. Tranquilo até aqui? Vamos para a próxima. Aqui a gente tem um exemplo em que ela vai tratar a morte, além dessa aqui, né, em que ela traz também essa questão de que um dia acaba, tudo acaba, um dia ela morre, né? E aqui ela traz essa ideia da morte, mas não a morte também só como fim, como aquele que dá cabo a tudo, mas a morte também como recomeço. A morte também vai ter significado para ela. É o fim de algo e começo de outro, né? E aí ela coloca isso na sua poesia também. Vou mostrar para vocês. Aqui nessa poesia, a gente tem esse caráter de cantigas medievais, das cantigas que eram produzidas em Portugal lá no século 12, 13, 14. Olha só o quanto que ela vai trabalhando, né? A sua estética, ela não fica presa num único estilo de poesia, mas ela passeia por esses estilos. Se a gente volta aqui, ó, a gente consegue perceber, né, que ela vai trazendo um pouco desse estilo modernista, sem ter que se preocupar com rima, né, com métrica,
mas ela traz ao mesmo tempo esses conceitos filosóficos clássicos. Olha a mistura que ela faz, né? Com essa ideia do clássico e o moderno. Aqui a gente vê que ela vai trabalhar também outros estilos mais antigos. E aqui ela traz então a temática da morte. Mas olha como é que ela fala da morte. Tu tens um medo. Tu tens um medo a acabar. Não vês que acaba todo dia e que morres no amor, na tristeza, na dúvida, no desejo, que te renovas todo dia no amor, na tristeza, na dúvida, no desejo, que é sempre outro, que é sempre o mesmo e que morrerás por idades imensas até não teres medo de morrer e então serás eterno. Olha que poema lindo e maravilhoso, gente. Quando ela fala, tu tens um medo. Ela não está perguntando se você tem medo, ela está te afirmando, você tem medo, o medo de acabar, o medo da morte. Todos nós temos esse medo, não é verdade? E aí ela fala, você não percebe que você morre todo dia? Que a finitude vem para você todos os dias? Olha só, que morres no amor, na tristeza, na dúvida e no desejo. Todo dia isso aparece para você e todo dia você morre em cima disso aí. Mas que te renovas todos os dias. Então, a morte não é o símbolo do acabar, de não ter mais. Mas a morte também pode ser representado como um recomeço, né? Que a gente morre todo dia, no amor, na tristeza, na dúvida e no desejo, mas que também todos os dias a gente se renova, no amor, na tristeza, na dúvida e no desejo, e que a gente é sempre outro, mas também é sempre o mesmo. A Tatiana está aqui todos os dias, né? Mas todos os dias a Tatiana aprende alguma coisa nova. Todos os dias a Tatiana sofre de amor, mas no dia seguinte renasce para ele novamente. Sofre com a tristeza, mas que a partir dela se renova também na dúvida, no desejo, né? Então a morte não é o símbolo, não é o sinônimo de acabou, de finitude, mas nesse momento que ela escreve, também de recomeço, né? De algo novo, de nascer novamente. Então ela fala, né, que a gente é sempre o outro, mas sendo sempre o mesmo. A Tatiana tá aqui, mas a Tatiana de hoje é a mesma de amanhã? A de hoje é a mesma de ontem? É isso que ela tá falando, né? Que a gente se transforma. Olha a transitoriedade do tempo, a transformação das coisas. E aí ela fala, né, que a gente vai morrer por idades imensas, a vida se transforma, tudo muda ao longo da vida. Até não teres medo de morrer, ou seja, até a gente não ter medo mais dessas transformações, dessas mudanças. E aí a gente é eterno, né? Porque a gente não vai ficar se acabando mais, não vai ficar sofrendo com o final das coisas, né? Deu para entender, gente? Maravilhoso, né? Mais um aqui, ó. Confessor medieval. Aqui a gente tem esse estilo, como eu disse, das cantigas medievais, tá? Como eram escritas lá na Idade Média. E aqui a gente bem tem um estilo de uma cantiga de amigo, né? Olha só. Irás à baila com teu amigo, se ele não te der a saia de cirgo, que significa seda, te der apenas um anel de vidro, irias com ele por sombra e perigo? Irias à baila sem teu amigo, se ele não pudesse ir bailar contigo? Irias com ele se te houvessem dito que o amigo que amavas é teu inimigo? Sem a flor no peito, sem saia de cirgo, irias sem ele, sem anel de vidro? Irias à baila, já tem teu amigo, e sem nenhum suspiro? Então, gente, olha só o que ela traz aqui. Você se entregaria ao amor a qualquer um, né? Esse amigo, né? Essa ideia de amigo
seria essa ideia de amor, namorado, amante. Nas cantigas medievais, principalmente aí nas cantigas de amigo, não se usava a palavra namorado, se usava a palavra amigo, amado, né, no máximo, mas não tinha essa ideia de namorado. Então, amigo tem esse sinônimo de namorado, de amante, tá? Então ela tá perguntando: você iria à baila com o teu amigo se ele não te der a saia de cigo? Você se entregaria a uma pessoa que não está disposto a se entregar também para você? Que te dá apenas um anel de vidro que facilmente se quebra? Você se entregaria a essa pessoa, né? Irias à baila sem teu amigo? Se ele não puder ir bailar contigo, você amaria mesmo sem ser amado, né? Irias com ele se te houvessem dito que o amigo que amas é teu inimigo? Tá vendo? Olha só como é que ela tá questionando sobre as relações, sobre o amor, né? Mesmo assim você amaria? Mesmo assim você se entregaria? Se queimaria no fogo da paixão? É isso que ela tá perguntando. Por fim, gente, esse poema também maravilhoso chamado Reinvenção. Olha aí, né? A ideia desse recomeço. A vida só é possível se reinventada. Guarda isso para vocês, gente. Olha só que lindo. Anda o sol pelas campinas, passeia a mão dourada, pelas águas, pelas folhas. Ah, tudo bolhas que vêm de fundas piscinas de ilusionismo. Mais nada. Mas a vida, a vida, a vida só é possível se reinventada. Vem a lua, vem, retira as algemas dos meus braços. Projeto-me por espaços cheio de tua figura. Tudo mentira. Mentira da lua na noite escura. Não te encontro, não te alcanço, só no tempo equilibrada. Desprendo-me do balanço que além do tempo me leva. Só na treva fico recebida e dada. Porque a vida, a vida, a vida, a vida só é possível se reinventada. Maravilhoso, né, gente? O que ela está trazendo aqui? Olha só, a reflexão sobre o viver, né? A vida é cheia de problemas, né? A vida é cheia de ilusões, a vida é cheia de derrotas, cheia de desencontros. E ela é assim, e vai ser assim até enquanto nós estivermos vivos. Mas para a gente poder dar sentido a todo esse sofrimento da vida, é importante, é necessário reinventar a vida, recomeçar, morrer num dia e nascer no outro, né? Então a vida só é possível, só vale a pena quando a gente consegue reinventá-la. Maravilhoso, né, gente? A vida é cheia de sofrimento, mas a gente precisa criar novos motivos para viver todos os dias. É assim que a gente consegue seguir e continuar nosso caminho, tá? Bem, espero que vocês tenham compreendido um pouquinho dessa poetisa maravilhosa, né? Que é a Cecília Meirelles, tá bom? Ficamos por aqui. Na próxima aula, a gente começa a falar sobre a prosa desse segundo momento, né? Tá bom? Beijo para todos e até o nosso próximo encontro, gente. Tchau, tchau.